Olá, seja muito bem-vindo a mais um Minuto Miqueleto. No programa de hoje eu recebo o consultor político Carlos Murilo. Tudo bom, Carlos? É um prazer te receber, cara. Prazer, Miqueleto. Agradecer a oportunidade, você e toda a equipe, por proporcionar esse espaço tão bacana para a gente poder discutir aqui temas bem amplos democráticos. Obrigado, Carlos. E é bom falar contigo, até porque nós estamos num período eleitoral e você, consultor político, vai poder passar um pouquinho para os nossos seguidores, né? Um pouco do que é essa realidade da política, né? Porque temos o lado do eleitor. Então o eleitor ele enxerga ali o que é passado para eles através dos meios de comunicação. Agora, a consultoria política, os bastidores, como é que funciona essa dinâmica? É uma dinâmica muito bacana. Você sabe que eu tenho mais de 25 anos de trajetória política, né? E como consultor, boa parte dela, né? Fazendo campanha de vereadores, deputados, prefeitos, governadores, senadores. Então, uma vasta experiência que eu quero aqui compartilhar com você e com o seu público. São óticas bem diferentes, viu, Miqueleto? O eleitor agora não está atento para a eleição, né? Quem está atento na eleição é quem é da política. São os partidos políticos, os parlamentares, os agentes políticos, os assessores. Esses estão de olho na política. E é aí aonde a consultoria política atua, para organizar a campanha, avaliar cenário, traçar estratégia, tática eleitoral, para possivelmente ter uma campanha com menos riscos e maior chance de vitórias. Até porque assim, as campanhas elas têm tido uma mudança muito grande, né? Advento das redes sociais, advento da web, né? Dos comentários das pessoas, enfim, esse envolvimento. Como é que você, um consultor político, enxerga a maneira de fazer política antiga, do famoso corpo a corpo, né? E dessa nova maneira de fazer campanha? São duas vertentes bem distintas. Se você for olhar por um lado, você vai perceber que a eleição ela foi mudando ao decorrer do tempo. Antigamente fazia-se 90 dias de campanha. Era uma coisa assim que você poderia visitar e revisitar muita gente. Era um show, né? Era um show, era uma maratona, né? Hoje não. Hoje o sistema eleitoral está montado para um período de 30 dias, aonde o recurso público chega e o partido ali tem os seus candidatos que ele acha que consegue ter maior potencial de disputa e acaba investindo esse recurso público. Então esse é o primeiro tema. Para renovar na política ficou mais difícil. Por outro lado, nós temos as redes sociais que veio para furar e quebrar esse paradigma, né? Onde o cidadão comum ele pode ter a candidatura dele divulgadas pelos meios de comunicação, gerando debates, construções políticas e até mesmo ganhando eleições à revelia do partido muitas vezes. A rede social ela ajuda a quebrar a bolha, né? Sim. E teve muitos candidatos que foram eleitos através das redes sociais na última eleição. Você acha que esse tipo de mandato eles penduram? Eles têm uma durabilidade maior? Porque você vê vereador aí com 4, 5 mandatos, mas é aquele cara que trabalhou o nome na rua, né? E hoje você tem essa nova safra de políticos. Você acha que essa nova safra ela vai pendurar com as redes sociais? Vai ter o mesmo êxito? Uma coisa é ganhar o primeiro mandato na rede social. Outra coisa é permanecer ao longo do mandato. Veja só, a primeira eleição na rede social, ela funciona. A pessoa quer novidade, quer renovação, quer temas novos, quer debate. Então, tudo isso ajuda a ganhar a primeira eleição. Mas para se manter lá por 1, 2, 3, né, ou mais mandatos, não tem muita consistência, porque você tem que usar o mandato que lhe foi dado para produzir política. Aí é o dia a dia, o corpo a corpo, a visita, resolver problema, ir lá verificar em loco o que está acontecendo, propor solução. Então são duas coisas que se combinam. A primeira eleição, ela ajuda. Mas para reeleição ou mais de 2 mandatos, aí você precisa de fato pôr o pé no barro, como a coisa costuma dizer, né? Pôr o pé no barro para poder apresentar soluções e resolver problemas. Porque os caras eles usam a rede social para aparecer, para fazer o nome no caso, né? E estar na boca do povo. Só que
você começa a acompanhar pessoas que tiveram mais de 1 milhão de votos na última eleição e foram vencedores através das redes sociais, mas eles não têm a mesma intimidade com o povo. Não coloca o pé no barro. Não tem esse trabalho in loco, que é o da velha política, que são os políticos mais antigos, aqueles que já têm uma familiaridade, uma similaridade com o sistema, sabem jogar o jogo da maneira antiga, né? Então fica um paralelo muito grande, né? Fica. Esse paralelo fica e dificilmente a pessoa que é só de rede social, ela percebe. Porque do mesmo jeito que ela fez a campanha no mundo virtual, ela quer legislar no mundo virtual. Né? Então não quer sair do gabinete, quer ficar na burocracia do dia a dia, ofício, documento e tal. E ele acaba esquecendo mesmo de fazer esse tete a tete, o corpo a corpo, que nada é mais do que uma relação interpessoal. Né? O eleitor, ele gosta de votar em você, mas ele gosta de ter a sua presença, ele gosta de ter o contato. E são eleições diferentes. A eleição de vereador, por exemplo, o contato é 100%. A de deputado já cai aí para uns 70%. A de governador, senador e presidente, aí é uma coisa mais distante, né? A pessoa até te acompanha à distância, mas sempre de olho se você está ali, de fato, resolvendo problemas em loco, no lugar, participando. Tanto que você vê em diversas vezes o presidente, o governador, o senador, no local onde aconteceu as coisas, que é justamente para gerar essa questão humanizada, né? A gente costuma chamar isso de validar, né? Você validar o seu mandato, você estar ali no dia a dia com as pessoas. Então, eu acho que isso é uma coisa que não pode sair do radar de nenhum político que queira representar os seus eleitores. Você trouxe um paralelo, eu ia até te fazer a pergunta, você acabou adiantando, a respeito da diferença das eleições para deputado, vereador, né? Porque o vereador é o local, né? É o que está aqui, é o que você acaba entendendo um pouquinho mais. E aí tem as eleições mais macro, né? Deputado, presidente, que aí tem todo um corpo que ajuda nessa organização toda de uma campanha. Mas o que eu queria te falar era uma outra coisa. Por exemplo, tem candidato que vai lá na porta da UBS mostrar que a UBS não está funcionando, né? Para fazer todo aquele estardalhaço, usar as redes sociais, os seguidores. Como é que você enxerga essa tática? Porque teve gente que ganhou até prefeitura. Nesse sentido, se tornou prefeito exatamente com esse barulho, né? O que você, como consultor político, com a experiência de diversas campanhas que você tem, como é que você enxerga essa tática, essa maneira de mostrar o trabalho? Eu acho ela extremamente importante, porque você precisa informar os eleitores e a sociedade do trabalho que você está fazendo. Mas se você não resolver o problema da falta do médico, foi tudo em vão. Porque o eleitor percebe isso. Fala, puxa vida, ele veio aqui, falou do médico, do pediatra tal, e continua sem o médico. Então, quer dizer, o eleitor ele vai desvendando o cara que realmente é um cara que ganhou a eleição e quer trabalhar de um cara que é oportunista. Então, o eleitor ele é bem atento a isso. Embora ele só se atente pro voto ali nas últimas semanas da eleição, o mandato ele costuma acompanhar um pouco mais full time. Então, ele está sempre dando uma olhada, buscando informação. O eleitor ele é bem interessante fazer o estudo da mente do eleitor. Você acha que o eleitor hoje ele se tornou mais crítico através das redes sociais e o candidato acabou se tornando um produto dentro disso? Eu não acredito que tenha se tornado um produto, né? Mas o eleitor, de fato, ele tem tido mais ferramentas de participação para acompanhar o parlamentar ao qual ele vota. Então, isso naturalmente se torna ele mais crítico, mais participativo também. Mas a política, ela é o bem comum, né? Gostando ou não gostando, tudo passa pela política, né? E não é só na política onde tem político, não. Eu digo na política da empresa, na política da igreja, na política espalhada nos diversos ramos de atividade que cada um de nós participa conforme as suas preferências. Pode falar. Não, era só isso que eu queria reforçar. É que você falou, a gente fala de política, né? E eu achei interessante que você salientou.
Tem política em todo lugar. Em todo Nós lugar. fazemos política até dentro de casa. Sim. Né? Temos que ter essa maneira de constituir. Né? A família ela é gerida também por um sistema político, né? Que tem o líder, tem as pessoas ali que dão o suporte, né? Tem toda essa maneira organizacional de acontecer. Né? É que às vezes as pessoas falam de política, você já vem na imagem o Congresso Nacional, vem a Câmara dos Vereadores, vem a Prefeitura Local, então você tem essa simbologia, né? Correto. Miqueleto, um exemplo assim bem simples da gente entender o dia a dia da política. Dentro da sua casa, como você mencionou, hoje não é mais um casamento patriarcal. Os relacionamentos hoje são conjunto. O marido trabalha, ele participa nas coisas da casa, a mulher participa das coisas da casa também, trabalha, muitas vezes fora. Você dedica parte do tempo ao trabalho e aos filhos, né? Escola, curso, futebol, inglês, né? Ou muitas vezes levar em consulta, em mercado. Assim como a mulher também, muitas vezes, te deixa em casa cuidando das crianças para poder resolver os problemas do dia a dia. Né? E tudo isso é negociado dentro do casamento. É a forma de fazer política no casamento. Assim como você faz política por todos os lugares que você passa. A política é a ferramenta que organiza a sociedade. Né? A gente pode criticar, pode condenar, porque a nossa cultura ela foi doutrinada para isso, para marginalizar a política. Mas imagine só se não houvessem a política. Como seria o mundo, como seria o país, a cidade, o bairro. É muito difícil. Às vezes você mora num condomínio e é difícil administrar uma torre no condomínio com 50 moradores. Imagine uma cidade igual São Paulo como exemplo, que tem lá seus 12 milhões de habitantes, com diversos problemas. Então a gente precisa entender que a política está no nosso dia a dia e é a forma de organizar a sociedade. Ela rege, né, as regras, né, e torna aquilo normativo, né, e você começa a gerir. Você me tocou um ponto muito bacana. Você já trabalhou dentro das casas. Sim. Né? Então você tem essa experiência não só do eleitor, não só de fazer campanha, mas também de atuar dentro das casas. Queria que você falasse um pouco para os nossos seguidores como é que é o organograma disso. Porque às vezes, o que acontece, Carlos? Votei naquele vereador, mas aquele vereador não fez nada para mim. Poxa, ele prometeu mundos e fundos na época da campanha. Passou 4 anos lá no mandato dele, seja em qual esfera, não fez nada. Então, é interessante você, que já trabalhou em todos os lados do balcão, né? Tanto na realização das campanhas políticas, mas também dentro da organização, dentro do poder público, para falar um pouco como é que funciona isso. A gente pode pensar isso de algumas formas. Eu sempre gosto de dar mais de uma opção, que é justamente para a pessoa refletir. Sim. Né? E eu também não sou absoluto em tudo que digo. Né? Eu falo da experiência que Sim. eu tenho e as pessoas têm a oportunidade de pesquisar ou de se aprofundar no assunto. É a tua jornada, né? É a minha jornada. Primeiro começa na campanha. Às vezes o vereador faz uma promessa que não é atribuição do vereador. Exatamente. Então o problema já começa antes do voto. Né? Às vezes, para não ser enfático ou objetivo com o eleitor, ele fica aquele famoso enrolation, né? Não, mas se e tal. Então, às vezes, acaba prometendo aquilo que não é atribuição do cargo que ele está disputando. Às vezes é do prefeito, é do governador, é do presidente, e você está ali falando algo que não é o mais correto. Né? A outra coisa é o eleitor. Né? O eleitor também, ele às vezes confunde as atribuições. Às vezes ele quer que o vereador coloque lá no bairro dele um policiamento militar. E não é atribuição do vereador. Mas o vereador vai lá e fala, não, eu vou trazer aqui uma base da polícia. E não vai. Né? Ele, é claro, vereador e vereadores. Sim. Tem vereador que ele sai da atribuição dele e busca parceria. Ele vai lá no batalhão, ele conversa lá com o coronel,
ele tenta... Sabe trabalhar, né? Ele sabe trabalhar, ele sabe os caminhos, mas não que seja atribuição dele. Tá. Então são esses dois mundos. Às vezes o candidato, para conquistar o voto, promete aquilo que não é atribuição dele, e às vezes o eleitor também acaba pedindo coisas que não é atribuição do candidato. Ela vai pedir lá para um deputado fazer determinada coisa, que é uma escola municipal, que é o prefeito que vai ter que cuidar. Né? Então precisamos tomar um pouco de cuidado por conta dessas contradições, né? A gente costuma não se aprofundar muito nas questões políticas. E é extremamente importante que você consiga detectar o candidato correto do candidato oportunista. Né? Porque esse cara que é oportunista, se ele ganhar a eleição, ele não vai produzir nada, porque ele falou bobagem a campanha toda e, às vezes, involuntariamente. Não é nem que ele quis enganar ninguém ou contar mentira, é que no imaginário dele ele acha que o cargo dele vai resolver tudo. E muitas vezes ele está se auto-enganando porque não é atribuição do cargo ao qual ele está pleiteando o mandato. Legal você falar isso, porque tem aqueles chamados candidatos caça-votos. Eles vão lá num bairro onde eles não têm nenhuma particularidade, não tem nenhuma similaridade, às vezes mal conhecem o bairro, eles adentram lá por causa de lideranças. Sim. E prometem mundos e fundos para aquele bairro, de melhorias, pega uma periferia precária, que necessita de muita coisa, e ali ele visualiza votos, apenas, né? Então é importante pesquisar, ver exatamente a origem desse candidato, para não ser o oportunista, né, da vez, né? Sim. Hoje em dia, com as ferramentas digitais, é bom para ambos os lados. Para nós que somos do mundo político, a gente usa muita ciência de dados para entender o que precisa na região, como que o eleitor pensa, qual que é a demanda real que ele tem. Então, hoje, as campanhas estão mais sensatas, mais verdadeiras, quando vai propor alguma coisa, porque isso tem estudos, né? E é fundamental essa pesquisa digital, porque ela te entrega tudo isso pronto, né? Por outro lado, o eleitor também está percebendo um pouco mais esse tipo de coisa. Né? Então, às vezes, hoje você vai fazer uma reunião, a gente falou muito do corpo a corpo, Sim. né? E aí o candidato está lá na frente falando das propostas dele. E o eleitor está lá na última cadeira, ouvindo ele falar e com o celular na mão, dando um Google, para saber se realmente o que ele está falando é fato ou ele está imaginando ou criando alguma imaginação da cabeça dele. Então, eu acho que a tendência da política é cada vez mais os oportunistas irem caçar outra coisa para fazer na vida e cada vez mais quem é da política, de fato, está na política e esse dom que a pessoa tem, porque não é fácil ser da política. Sim, viu? não é fácil não. Não é fácil, você tem que ter o dom, você tem que ter na veia, você tem que gostar da coisa. E se você não tiver essa picada na veia de política, você não vai muito longe. Você acredita, então, que essa nova forma de fazer política ela vai acabar peneirando, então, os candidatos? Aqueles que não são muito do ofício, de repente até ganham uma eleição pela força das redes sociais, mas depois eles não penduram. Depois eles acabam saindo. Eu queria te perguntar uma coisa que eu acho que é importante. Você me falou da ciência de dados, me levantou uma questão. A inteligência artificial. Que ponto que você vê que ela ajuda e que também ela prejudica hoje o eleitor? Sim. A IA, ela prejudica muito na questão da fake news. É muito rápido, muito fácil e muito real você produzir uma fake news com IA. Né? Então, o eleitor precisa estar muito atento a isso. Por outro lado, é bom porque ela bem usada, como toda ferramenta, a gente consegue fazer um trabalho mais rápido, objetivo e de uma forma mais bem produzida. Né? Então, eu acho que tem essas duas vertentes que o eleitor tem que tomar cuidado. A mentira, que ela pode produzir, e aí o eleitor consegue checar isso, e os veículos de comunicação também conseguem checar muito rápido. E, de certa forma, por outro lado, você ter essa produção de grande escala para poder produzir muito conteúdo bom e com notícias verdadeiras que possa aí fazer o eleitor pensar e refletir bastante sobre o voto dele. Porque tem candidatura que decola,
né, nos meios digitais, né? Tem bandeiras que acabam tendo uma absorção maior do público, parece que os algoritmos aceitam melhor, né? Há um envolvimento maior das pessoas e tem narrativas que não decolam, tem assuntos, tem vídeos de certos candidatos que acabam não tendo o engajamento esperado, né? E aí também acaba gerando uma frustração do candidato. Fala, poxa, meus vídeos não estão decolando na internet, preciso mudar a minha estratégia. Mas nem todos pensam na estratégia. Eles jogam lá na internet e vamos ver o que vai dar. E não é assim, né? Não é assim. Você sabe que candidato, ele sofre de vários maus, né? Um deles é a ansiedade. Todo candidato quer fazer campanha antecipada, quer falar com todo mundo, quer ver gente, quer... E a eleição ela não funciona desse jeito, né? No meu ramo, que é de consultor político, você precisa estar muito atento ao time que você é chamado. Às vezes a pessoa quer te contratar para fazer a campanha, mas ela te chamou lá já no período de Copa do Mundo, aonde ela já definiu o partido, aonde ela já tem a legenda, aonde ela já tem mais ou menos um trabalho organizado. E não tem muito o que fazer. Porque se ela escolher o partido que não tem o coeficiente para fazer a cadeira, ela pode fazer a melhor campanha que ela quiser, não vai eleger, né? Então, tem um pouco de cada coisa. Por outro lado, quando você pega essa questão da consultoria política, a gente precisa tomar cuidado com o candidato. Porque ele o tempo todo quer te tendenciar a fazer aquilo que ele quer. Só que você, como profissional, tem que saber que você está lá contratado para falar aquilo que ele não quer ouvir. Né? E uma delas é essa questão de rede social. Ele já quer sair fazendo reunião com um monte de gente, já quer postar foto que está na feira, que está no mercado e que foi lá na enchente lá e encheu até o peito de água. Ele pode fazer tudo isso, mas de uma forma humana, não para gerar engajamento, gerar like, essas coisas. Porque a campanha tem um planejamento virtual. O primeiro planejamento não é você falar de política. O primeiro planejamento é você conquistar a atenção do internauta. Para esse internauta vir acompanhar seu trabalho e depois você migrar ele para fidelizar e depois de fidelizado você, né, pedir o voto a ele. Então são fases e quem é da consultoria do marketing político sabe muito bem qual é o time para cada uma dessas ações e não podemos deixar com que os políticos queiram fazer tudo de qualquer jeito achando que vai acontecer um milagre, porque não vai. Você estava falando e me veio uma cena do ex-prefeito João Dória comendo pastel, né? Com aquela cara assim, meio que de nojo, né? E também aquelas cenas do Maluf com criancinhas. Então, quer dizer, eles tentam humanizar o candidato nesse momento eleitoral para criar um apelo, criar uma narrativa, mas a coisa não é natural, né? Isso fica muito nítido, fica muito nítido. Não é. Mas agora, com todas essas ferramentas de tecnologia, eu acho que a tendência é melhorar bastante o ambiente da política. Eu tenho muito otimismo em relação a isso e diversos colegas que são do ramo também têm muito otimismo de que as campanhas ficarão muito melhor, porque a ciência de dados, a informação está mais rápida, a forma de fazer política, o tempo de fazer política, então tudo isso contribui para que a gente se aperfeiçoe cada vez mais. Você me falou do coeficiente eleitoral. Existe uma preocupação de alguns candidatos de olharem o partido referente às suas respectivas propostas, ou é apenas naquela história do eu preciso de quantos votos para ganhar nesse partido? É 30 mil. No outro preciso de 20. Então eu vou no de 20. É basicamente isso, ou eles vão indo na bandeira, eles têm uma certa ideia central na escolha? Vamos lá. Primeiro que 50% dos candidatos não sabem nem calcular se o partido fará ou não a cadeira. Tá. Ele quer ser candidato e ele vai ser candidato de qualquer forma, porque ele acredita que ele pode ganhar a eleição. Então ele não faz conta, não faz nada. Vai lá e se torna pré-candidato e possivelmente candidato e vai disputar a eleição.
Aí vem a decepção. Uhum. Porque a pessoa fica frustrada com a política, né? Fala, puxa vida, eu imaginava que ia ter lá X mil votos e só tive o meio da esposa, né? Tá, mas faz parte do jogo, porque ele não entendeu como funciona a engrenagem política. E aí está o trabalho do consultor. Uhum. É você entregar esse trabalho do zero e falar para ele, olha, é dessa forma. Qual é a viabilidade, qual não é, e vai ser desse jeito, não vai ser, para ele ter uma luz, né? Uhum. Os outros 50% sabem muito bem o que estão fazendo. Tá. Desses 50%, eu calculo aí que 70% desses 50% escolha qualquer partido por conta de ter condições de ganhar a eleição. Uhum. Então, ele não tem ideologia, ele não tem bandeira, ele não tem nada. Ele simplesmente fala, eu tenho um grupo organizado, eu tenho chance de ganhar a eleição, só que eu tenho um teto de votos. Meu teto de votos é X. Então, se eu for para partido Y, eu vou estar eleito. E esse partido Y não importa. Uhum. Para ele não faz diferença. Qualquer um. Qualquer um. Os outros 30% que sobrou, da conta que nós fizemos aqui, ela é ideológica. Tá. Então, ela vai para a eleição mesmo sabendo que pode perder a eleição. Eu tenho diversos casos que a pessoa teve 120, 140, 110, Nossa. 90 mil votos e perdeu a eleição. E perdeu a eleição. E outros partidos menores fez lá deputados, vereadores com a votação metade da dele. Mas é uma questão ideológica. Ele sabe o partido que ele está, conhece as bandeiras. Então é uma pessoa que ele vai para um projeto partidário. Né? Ele é partidário, é diferente. Que seria o mais correto, né? Que seria o correto. Seria o correto. Você está em um partido que você tem alinhamento com as normas do partido, com o estatuto, com as bandeiras e com a forma de fazer política. Esse é o correto. Né? Mas, como há brechas na lei, Uhum. então as pessoas acabam mesmo que achando ali essas brechas para poder se viabilizar de alguma forma. E aí, eu entrando nessa ideia, eu ia te perguntar sobre a polarização. Vivemos uma última eleição presidencial polarizada e desde então o Brasil está polarizado. Ou é direita ou é esquerda? Como é que você, que presta consultoria política, como é que você enxerga esse momento atual da política brasileira? Sim. A polarização ela sempre existiu. Veja só, o PSDB governou 2 mandatos, o PT governou 2, aí entrou Bolsonaro, entrou Dilma, entrou Bolsonaro, entrou Temer, voltou Lula e agora novamente uma nova disputa eleitoral. Antes disso, que eu estou falando aí de 94 para frente. Isso. Antes disso, também já havia polarização. Uhum. Eu não sei se você recorda nos debates políticos de antigamente. Aquela mesa cheia de candidatos. Sim. Aí tinham figuras assim icônicas, né? Enéas, Mário Covas, Maluf, Brizola. E uma imensidade de candidatos. E todos eles ali polarizavam entre si. Uhum. Qual é a diferença para agora, 2018 para frente? Até 2014 era uma polarização de debate de ideias. Então se debatia ideias, rumo do país, forma de resolver os problemas. Era uma polarização mais qualificada. Tá. De 2014 para frente, essa polarização a gente costuma chamar de polarização do ódio. Né? Uhum. Então hoje não importa se a sua ideia é melhor ou pior. O que importa é que eu sou de um campo político e se você não está nesse campo político, você é do outro campo. Mesmo sendo independente ou não sendo nada, mas você é classificado dessa forma. Então hoje a polarização ela tem atrapalhado o país, não pelas paixões políticas, isso é normal, eu acho que você pode ter suas preferências, mas desde que você ouça opiniões, propostas, discuta temas, ache soluções. E uma coisa interessante, você sabe que a polarização política só existe no cidadão comum. Na elite não, né? Na elite politizada, ela não existe. Eu vou te dar um exemplo. Aprovaram a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, que vai valer a partir agora de 2027. Todos os deputados votaram favorável.
Para você ver. Você pega a lei de proteção à criança, a famosa lei Felca. Uhum. Ah, sim. Estou falando de temas mais recentes, Sim. porque está na cabeça do eleitor. É. Não teve uma abstenção. Todo mundo votou junto. E outros temas. Uhum. Então, não há polarização nos bastidores. Há polarização para fora, para a mídia, para a sociedade comum. Na massa, né? Porque isso interessa os lados. Quanto mais um grita e quanto mais o outro berra, quem está aqui não ouve nada. É. E aí acaba sobrando duas opções. Ou eu tenho esse ou eu tenho aquele. E aí o que era para ser feito de debate de ideias, de programa de governo, de soluções para o país, a gente acaba não discutindo. Porque eu fiquei preocupado se está na esquerda, se está na direita, se é fascista, se é comunista. Isso. Discussões que não vão levar a nada. E quando está lá, todo mundo se conversa para poder achar soluções. Ainda bem que essas que eu te propus aqui, a Lei Felca, que é da criança e adolescente, e o imposto de renda, se juntaram para coisas boas, né? E isso é importante para a gente poder ter uma sociedade mais igualitária e melhores oportunidades. Você me falou dos debates, eu lembrei de um debate que teve Maluf contra Brizola. E teve um embate que foi muito engraçado, porque o Brizola virou pro Maluf e falou assim: você é candidato dos militares, é candidato da direita. Sim. E aí eles falavam pro Brizola: você é candidato da milícia, aquela coisa dos cariocas, aquela coisa. Então, assim, as coisas eram até mais. As discussões eram mais leves nesse ambiente político, né? Hoje você não imagina um debate eleitoral aí, de repente, a nível global aí, Lula e Bolsonaro trocando uma sátira nesse sentido, né? Não permite, né? Não permite. Você vê que hoje, antes era mais espontâneo. Você via que não tinha nada programado. Sim. Hoje em dia não, hoje em dia virou um teatro. Você vê, né? O Pablo entrou lá com a carteira de trabalho no bolso, né? Para poder gerar like, curtida, corte, né? Tudo pensado, né? Então, hoje em dia está mais complicado quando se fala de polarização. Você fica... O meio fica muito frio, né? E as pessoas, eu acho que, como você falou, a massa, ela sente muito. E a discussão vem para as ruas, né? Porque às vezes as pessoas falam assim: nossa, não acredito que você vota em fulano. Eu não acredito que você vota em ciclano, né? E aí começa aquele poder de tentar convencer, e aí vem o ódio para as ruas, né? E aí começa a vir aquela discussão que a briga vem até para dentro de casa, né? Tem pessoas que perderam o contato uma com as outras no seu próprio ambiente familiar, porque fulano vota num partido, o ciclano vota em outro. Sim, quero aproveitar a oportunidade, Miquelito, de falar para essas pessoas que perderam amizade, perderam familiares por causa de política. Não façam isso. Vá lá, retome a amizade, converse com seu parente, convide ele para almoçar na sua casa, porque no final das contas eles se entendem lá e a gente paga o preço aqui. Então vai lá, releva. A amizade e o familiar é mais importante do que a briga política que está lá em cima. A briga política a gente resolve na urna, com a sua consciência, com o seu estudo, com a sua convicção. Isso. Eu acho que isso é mais importante. Aprendendo a votar melhor, né? A escolher melhor seus candidatos para que o país evolua, o país tenha um nível de crescimento desejável, né? Porque a nossa nação ela é imensa, com diversos problemas, mas temos uma luz no fim do túnel, né? A política é o remédio para isso. A gente acerta a política, o país vai bem. A gente erra na política, a gente paga as consequências. Sempre foi assim. Sempre foi assim, né? E acho que sempre vai ser, né? Não tem como. Queria te perguntar, qual foi o maior desafio estratégico que você teve de campanha? Aquele case que você, de repente, as pessoas te perguntam, você fala, olha, trabalhar na campanha daquele candidato, porque tem um momento eleitoral, né? Você trouxe bem aí Fernando Henrique, Lula, Dilma. O Brasil acabou passando por diversos momentos eleitorais. Isso porque você pegou de Fernando Henrique para frente, né? Se você for pegar de Collor para trás, aí você vai lembrar de Arena, MDB, que também era uma polarização, né? Mas você vai pegar momentos. Qual o desafio estratégico maior que você teve nas campanhas? Olha, campanha ela é muito diversa, né? Então, cada campanha é uma campanha única. E, às vezes, o mesmo candidato, você vive campanha completamente diferente da que você fez, né?
não tem nenhum caso assim ao qual eu diga, nossa, foi muito surpreendente. Até por conta de que quando você está no comando, você não pode ter dúvida do trabalho que você faz. Né? Então não teve muita coisa, mas tem situações que são muito complicadas. Né? A política é um jogo muito pesado. Né? Então, de sumir candidato, o candidato apareceu uma semana depois, porque deram sumiço nele, assim... Mas tudo que, digamos assim, é tudo que é fácil de resolver. Né? O candidato sumiu, você vai fazer o quê? Tem que fazer a campanha, não tem jeito. A campanha segue, né? A campanha segue e tal. Mas existem de tudo. Existe candidato, por exemplo, que para ele não tem dia, não tem noite. Ele quer fazer campanha 24 horas por dia. O cara quer que você pegue ele na casa dele 3 horas da manhã e devolva 3 da manhã do outro dia, e se bobear 5 horas da manhã ele te liga novamente para você estar lá. Então, assim, aí vai de pessoa para pessoa, mas tem cases assim bem interessantes. Eu poderia citar um que estava até me recordando agora, da eleição para o Senado na campanha de 2010, que foi Marta e Netinho. Né? O Netinho fazia uma campanha legal, né? Vota no Negão. Isso, ele estava no auge, no né? No auge da carreira dele. Tinha sido eleito vereador, muito bem votado, tal. E eu lembro que a eleição estava muito parelha, né? Com cabeça muito parelha. Assim, nos últimos 3, 4 dias de eleição, não sabia se a Marta ganhava a eleição ou o Netinho ganhava, né? E aí as campanhas agiram de acordo com a estratégia que foi passada, e a Marta acabou ganhando a eleição naquele período. Né? Então foi uma campanha bem interessante que eu participei, e se tivesse que falar de um case assim, seria esse. O Netinho perder a eleição nos últimos 3 dias, de uma forma... A estratégia da campanha mudou a eleição. Mudou a eleição, de material não ir para a rua e tal. Assim. A gente acaba ouvindo diversas histórias assim de candidato que forra a Radial Leste aqui em São Paulo com seus materiais pela manhã e à noite já está de outro candidato. Sim. Porque o cara vai lá, derruba tudo e coloca de outro candidato e é aquela loucura naquela estratégia. Eu queria entrar num ponto contigo antes do programa terminar. O bate-papo é bom. E as respostas são muito longas. É leve, vai que é uma beleza. Vai tranquilo. Eu queria que você tirasse uma dúvida pelo seguinte: as pessoas falam, poxa, o candidato, partido, mas vamos na nascente dessa história. Quando o cara se torna candidato, tendo dada a escolha dele para ele ser candidato, como é que é feito isso? Qualquer um pode ser candidato, tem que ter um preparo, tem que ter um mínimo de estudo. Como é que funciona essa parte? Essa é uma pergunta muito interessante, eu quero parabenizar por isso. São várias etapas. Primeira etapa, você precisa ter um partido político. Esse partido político precisa te fornecer ou te ceder uma legenda para você disputar a eleição. Então, não é só o desejo de você ser candidato. Né? Primeiro que esse desejo não pode ser seu. Tem que ser um desejo coletivo da família, dos amigos, das pessoas que se relacionam com você, seja no trabalho, na escola, enfim. Então, parte desse princípio. O cara quer ser candidato a qualquer custo. Ele já é praticamente um candidato derrotado. Porque ele vai fazer campanha sozinho, ninguém vai acompanhar ele, ninguém vai comprar a campanha dele, ninguém vai dar o suporte que ele precisa, porque para você ser candidato, você tem que estar muito bem alinhado com a sua vida pessoal, com a sua família, com seus filhos, porque não é fácil. Eleição é uma guerra. É uma guerra. Depois vem as outras atribuições. Aí você precisa ter as qualidades que um político precisa ter, você precisa ter um preparo, né? Antigamente você escolhia candidato pelo trabalho social que ele fazia. Né? Quando eu comecei lá atrás, você quer ser candidato, mas qual o trabalho que você faz? Sim. Aonde você mora ou aonde você convive? Aí a pessoa falava, não, eu entrego alimento, eu entrego leite, eu faço lá o futebol, tal. Então todo mundo fazia alguma coisa. Hoje em dia não. Hoje em dia, o candidato ele é candidato porque ele simplesmente tem seguidores, por exemplo. O partido, às vezes, convida o candidato para vir ser candidato porque ele tem lá o número de seguidores suficiente para converter em voto.
E aí vem a decepção. Você vê diversos famosos aí com milhares de seguidores que não se elege. Porque está desconectado da realidade, né? Foi algo que ele aproveitou a oportunidade ali de um convite e decidiu ser candidato sem fazer essa construção antes. É o candidato oportunista, né? Oportunista. Diferente do outsider, que é aquele cara que ele não é político, mas ele é da política. Ele participa, né, de debate, ele de sabe eventos, jogar o jogo, sabe né? jogar o jogo, né? Mas tem candidato de várias formas. O conselho que eu dou é, primeiro, procure um partido que se adeque à sua verdade. E eu não estou aqui dizendo de A, de B, não. Isso aí é você e sua consciência. É de acordo com a sua, né? com a sua ideia de projeto, de projeto. Depois de escolher o partido, conheça muito bem a direção do partido, converse com o presidente, com a executiva do partido, veja qual o projeto que o partido quer fazer. E só depois de toda essa etapa, você consultar sua família e amigos para ver se tem condições de ser candidato e aí pleitear uma vaga e começar a organizar a campanha. Todo mundo pode ser candidato. Agora, ganhar a eleição é outro jogo. É outro jogo, é outra complexibilidade, né? Outra. Carlos, antes da gente encerrar, vou fazer o quadro Tiro Curto e Jogo Rápido, mas quero te agradecer tua presença. Muito bacana o bate-papo. Desenrolou aí 40 minutos, a gente nem sentiu, né? Mas obrigado mesmo aí, viu? Carlos, uma frase que define a política. Uma única frase. Isso. Comprometimento. Um erro que você não repete. Prometer as coisas que eu não posso fazer. Um adversário que você respeita. Aquele que é da política. Aquele que discute política, que discute temas. Esse eu respeito. É o cara que tem ideias, né? É o cara que tem propósito, né? Sim. Não é aquele candidato vazio que a gente estava falando, né? Não é aquele que fala bem assim, você é de direita ou de esquerda? Esse aí, pra mim, tá perdendo o tempo dele na política. Ele não faz parte do jogo. É, porque ele só quer a narrativa. Sim. Ele só quer o corte, ele só quer surfar na onda, né? Exato. Na hype das redes sociais e fazer o nome dele. Não conhece sua trajetória, não sabe o que você fez na vida e simplesmente quer fazer um corte de 10 segundos para poder lacrar na rede social. Esse é o pior que tem. Uma prioridade que você tem na política? É fazer o trabalho para quem precisa, né? Você me permite um pouco mais de uma frase? Sim, pode falar. Uma vez o Papa Francisco falou que a melhor forma de você praticar a caridade é através da política. E eu vivi isso. Porque, Letô, eu nasci no extremo leste da cidade, onde eu tive que lutar pela casa própria, pelo terreninho lá, 5x25, onde eu tive que lutar junto com os moradores para pôr o asfalto na terra, para fazer lá, sabe, a boca de lobo. A gente lutou para ter escola, para ter posto de saúde, então eu sei o que é essa realidade. Então, para mim, hoje, a frase do Papa Francisco define muito bem o que é a política. Você deu um relato assim, extremamente importante e que muitas pessoas deveriam enxergar nisso e ver que esse pode ser um ponto de melhoria para a vida delas, né? Que é lutar, que é correr atrás, Sim. que é visualizar um algo melhor, né? E que a política é um meio, né? A política é um meio e que ela pode mudar vidas, né? Sim. Só a política muda vidas. E o que te move na vida pública? Essa paixão pela política. Eu tenho 46 anos de idade e eu dedico mais de 30 anos da minha vida à causa política. Esse período que eu te contei recentemente, da minha trajetória de luta pelo bairro, eu comecei na Barra da Saia da minha mãe aos 8 anos de idade. Olha que bacana. Você vê, né? E de lá para cá eu não parei mais. Eu acho que a melhor forma de melhorar a vida das pessoas é você praticar a boa política. Você teve esse exemplo dentro da sua casa. Então hoje você carrega e tem muito mais propriedade para poder gerir, né, projetos, campanhas, né, e ver, sinalizar um Brasil que pode ser muito melhor. Sim. Você sabe que todo esse período foi um aprendizado muito grande. Passei por toda essa jornada e não é porque hoje eu consegui me formar, ter profissão, melhorar minha vida, conquistar minhas coisas,
que eu vou olhar para trás e achar que as pessoas que passaram pelo que eu passei merecem menos do que eu. Eu não acho isso. É claro que eu busquei as condições para melhorar a minha vida e dar dignidade para minha família. Mas eu carrego essa bagagem comigo, de saber o que é estar lá no extremo da cidade, passando a dificuldade que eu sei que passa, sabe? De fome, de falta de infraestrutura, de falta de escola, de posto de saúde, de sofrimento. Então isso para mim é o que eu guardo como minha história de vida e é isso que me move e me motiva na política. Legal, Carlos. Obrigado pela tua presença, tá? Foi um prazer conversar contigo, extrair um pouco dos seus ensinamentos. Acredito que os nossos seguidores aqui adoraram o programa. Você tem uma vasta experiência e você volta numa futura oportunidade. Miqueleto, quero agradecer de coração a oportunidade. Você sabe que você é fundamental, assim como diversos colegas seus, em abrir espaços para quem quer renovar na política. Eu tenho mais de 30 anos que eu estou nessa militância política, mas eu estou pré-candidato pela primeira vez. Legal. Então é importante esses espaços para a gente poder falar um pouco da nossa história, divulgar um pouco das nossas ideias, da experiência que nós temos. Tá? Então eu sou novo no parlamento como candidato, embora já tenha uma vasta experiência nessa trincheira política. Não, mas quem assistiu o programa já viu o teu perfil e enxergou ideias em você. E que isso é muito bacana e te desejo sucesso. E você volta aqui na terceira temporada. Agradeço a oportunidade e fico à disposição. Legal, obrigado. Obrigado a toda a equipe também. E para você que curtiu o nosso programa, compartilhe o nosso conteúdo. E até a próxima.